Mandar um abraço especial ao meu amigo Valmir Chagas, grande Valmira. Quem não conhece é o velho Mangaba, pô. Eu te amo. Eu preciso. Silvio, eu sendo você, eu mudaria de melodia. Acabou. Aí tirou Acabou. agora. Eu quero gozar. Eita, tudo está invocado. É assim melhor. hoje. Aí vem que não recebeu o 10º. Recebi. Recebeu. Meia-noite e 2 ele tava ligando pra mim, Mário caiu. Eu disse, foi meu, Silvio? Tu que liga pra mim, nojento. Bicho, eu tava numa festa tocando. Como é que é essa história? Eu tava numa festa tocando, 1h da manhã. O telefone, Mário Júnior, filho, deu merda na rádio. Vou lá, foi qual é? Vem, Mário. Já! Olha! Vem! Sem trocante do Visa Vale aí. Existe isso, rapaz. Sanatório tá no ar, esse programa maravilhoso, feito pra vocês, programa de humor aqui da Transamérica Pop, no comando do meu amigo Mário Júnior. E do meu amigo Rick de Castro. Hoje, meu amigo, 20 de dezembro de 2016, o Sanatório Transamérica está no ar, com a parte técnica e as mensagens, com ele que vive seus últimos meses em Camaragibe. Ele que sempre disse, nunca vou sair daqui. Mentira, eu nunca falei isso, não. Vai se mudar. Nunca falei isso, não. Você falou. Nunca falei, não, Tiriri. Você Falou, falou. filho da terra, não sai daqui nunca mais. Meu canto, minhas origens. Foi. Eu gosto demais da casa da minha mãe, não vou sair nunca. Eu não moro na casa da minha mãe? Mora. Não? Moro não. Onde é que você Moro faz atrás suas da casa da minha mãe. refeições? Na casa da minha mãe. A sua casa, eu digo o número da casa. Quero gozar. 80. E da mãe? 80. E aí, Diriri? Rapaz, é melhor ficar calado. Eita, que música linda, meu Deus. Esse contrabaixo aí, sabe quem é? O Wellington, meu amigo Wellington. Da Mistura de Amor. Ela é americana. Bateria é o Périx. Faz tempo essa bateria aí, viu, amigo? Faz tempo. Ela é americana. Aí não tinha muito recurso não, viu? Como é que é? Aí não tinha muito recurso Aí não, aí era... Tinha não. Vamos gravar direto, play rec, vamos embora. E essa? Essa música é linda. Tem certeza que foi Deus que foi Mário? Eu acho que não, mas... Foi, mas ele tava mal-humorado nesse ele dia. espirrou na hora e fez merda. Apressadão? E Cara, essa música aí, ó, me faz lembrar demais de sucessão de sucessos, hein, cara? É. Demais, hein? O bom do dia, viu, apressadão, é que 4 da manhã ele tá no ar, bem pra cima, assim, né? Mas tem que ser, né? 4 não, 5. Não, a cabra come. 5 da manhã, porque até 4 ainda tem André Almeida, né? Pois é, se não ficar assim, cara, ó. Tem 30 pilotos lá na mesa do chefe. Marcelo tá guardando os pilotos, sabe aonde? Aonde? Comprou um guarda-roupas daquele moval, hein? Existe Só pra isso. guardar piloto, É né? brincadeira. Aí o camarada chega na emissora e faz: eu sou o locutor. Você é O locutor? nome daquele que tá aqui? Tá aqui ainda, como é aquele que tá aqui? Binho o quê, rapaz? Binho Aguirre. Bom. Facebook.com/Transamérica Recife ou pelo nosso WhatsApp 994449494 que temos pra pomba de hoje, Silvio Empate de Gleison. convites para os filmes Sing e Elis, válidos de segunda a quarta em qualquer cinema exibição e camisa Sanatório Transamérica especial. Então participe e concorra aos prêmios do programa, porque o Sanatório está no ar e o Apressadão vai dizer agora qual a promoção do Natal ou do Réveillon, Apressadão. Cara, a promoção na verdade é de férias, hein? É de férias? É de férias, imagina só aí, ó. Cara, saindo daqui de Recife, passando em João Pessoa, Natal, passando por Mossoró, Aracati. Menino. E chegando em Fortaleza. Sem cara. parar, tem aquelas paradas estratégicas ou não? Claro, tem a A gauchinha, gauchinha lá em João Pessoa. que se você for no banheiro é 5 mil reais, hein, um cocôzinho. E meu amigo. 5 conto. Olha, gente, eu vou falar. Rapaz, eu só lembro quando eu voltei, eu de ônibus, né? Quando parou Para em lá, Mossoró, parou no restaurante lá em Mossoró, que pelo Eu amor mosquei nos restaurantes, cara. Não, aí tem. Meu amigo, Qual foi a empresa que pense você na foi? comida Porque ruim. tem a empresa Progresso, tem o restaurante dela mesmo, né? Que é uma maravilha, aquele point. Eu fui pela Guarabara, pô. Meu Fortaleza é Guarabara. Guarabara, velho. É. Acabou o progresso, cara. Só guarda agora, hein? É. Quem te viu, quem te vê. Expresso Guarabara. Eu vou falar depois dessa promoção. Mário, vamos pra frase do dia aí, fofinho. Vamos então para a frase do dia, que hoje...
Pera aí, João do Morro. Tu não ganhasse não, animal. Vamos então para a frase do Um dia. bocado de gente não ganhou, viu? Um bocado de gente, é verdade. A frase, Zé do Carmo, coitado, perdeu o resto dos dentes. Diz que ele penhorou pra pegar uma verba e a chapa não era Penhorou boa, a chapa, quebrou. Pois é, ele tá falando assim, Zé do Carmo, nem assim, né? A frase de hoje, quem Vai, mandou Titiê. foi o Estevão, o nosso estagiário, o Atabaquê. A tua mãe. Atabaquê. Tua mãe. Quem é que tá ligando? A minha? É a Amâncio que tá ligando. Um abraço. novo? Eduardo Amâncio. E a frase que o Estevão Atabaquê me mandou pra gente é a seguinte. Não, mas ele é doido, não. Ele não mandaria Mário, a não. propósito, você quer mandar um abraço pra alguém? Deixa eu algum mandar um abraço político? sem fins lucrativos ao meu amigo. Que honra, né? Eu tenho como amigo, né? Deputado Beto Acioli, gente da melhor qualidade. Eu conheço aquela peça, viu? Eu conheço. Que é Maragibe. Você conseguiu Conheço falar ele. com ele hoje, Não, Mário? eu não fui. Mas Beto é gente boa, Beto é do bem. aqui o áudio. Eu gosto dele, do Beto. E vai eu me gosto. receber, vai me receber. Lembro dele lá do tempo do Remeleixo. Pô, dá flecha aí, porra. Vai te lascar, Beto. Existe isso. A frase que o Estevão mandou é a seguinte: nunca brigue com um traveco. Ele tem a força de homem e a raiva de uma mulher. Sanatório Transamérica. E aí, Tiriri? Oh, não, Lele, é pra vocês aqui. Não, exatamente. Eu não entendi por que ele tá fazendo essa relação. Eu não sou. Né? Não, você por não. que Não, que mas- te chamou? Eu achei um tanto Porque é o quanto seguinte, preconceituoso eu acho esse que negócio Estevão, aí. eu acho uma atitude belíssima dele ter essa cachorrinha que ele cuida. Ele cuida da cachorrinha. Sim, mas o que é interessante, ele Inclusive, Lele, a foto no perfil dele, como é a foto de capa que chama, né? Estevão, qual a tua idade, Lá no Estevão, por favor? Facebook? A tua idade. Inclusive tá no seu. Bora botar pra cruzar, Qual a Lele? sua idade? Qual a sua idade, Estevão? 30 e pouco, né? 26. 26 com a cachorra na casa da, 26. na casa da avó. Não é nem da mãe, é da a avó. foto da cachorra no Facebook dele, lá no... Eu sei. E aí, Lele? Na casa da avó, 26 anos. Zoofilia. Meu Deus do céu. Vamos falar agora das ofertas e das promoções da Credimóveis Novo Lar. Zoofilia é brincadeira. Foi pesado. Rapaz, essa. eita. Rapaz. Ó, gente, Natal da nossa gente, Credimóveis Novo Lar, Pernambucana, sim senhor. Gente, tem aqui, ó, oferta pra você de Natal, ó. TV Filco LED, essa aqui com conversor, 20 polegadas, 12 de R$ 71,90. Também tem um fogão Atlas Coliseu Glass, 4 bocas, branco ou preto, escolha, 12 de R$ 36,50. Tem mais ofertas, tem uma mesa Renascença e tampo granito, essa aqui, quadrada ou redonda, 259. Também tem mais, tem um B Super Casa, 199. Tem aqui, ó, Ventisol, são ventiladores aqui de parede. O ventilador Ventisol de parede é 60 centímetros, 12 de 15,90. 12 de 15,90. Também tem aqui uma máquina de costura Singestar, 12 de 56,90. Confere mais no site, amigo, credimóveisnovular.com.br, ou passe em uma das lojas e aproveita as ofertas, porque a Credimóveis Novo Lar é pernambucana, sim senhor. E na Credimóveis Novo Lar você não sai sem comprar. Sanatório Transamérica. Deixa eu mandar um abraço a uma pessoa extraordinária, gente da melhor qualidade, uma figura humana, a dona malvada sem cena, Zé do Carmo. Olha, eu acho ele uma pessoa tão boa, eu vejo nele, naquele sorriso dele, uma coisa verdadeira, coisa que eu não vejo em muitas pessoas, o sorriso dele. Ele foi candidato, você já tá sabendo que ele foi candidato, né? Eu vi, ele foi do candidato do partido de Jamparo, né? Foi. Menina, é por isso que... Não, ele coligou, né? Fez a coligação, não foi? Ô, seu Jean Paulo, Olha lá, fez a mesma chapa. Falar em chapa, né? mesma chapa. Mesma chapa. Busquei pra ele. Silvio Costa Filho vice e ele tava como candidato a Pois vereador. é, busquei pra ele coisas boas, né? Pedi voto pra ele, mas infelizmente eu acho que ele não conseguiu o carisma das pessoas, né? Ser carismático com as pessoas, cativar as pessoas. Esse não é o Recife que queria usar do carro. Triste isso. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu falar do Brasileirinho Delivery. A fome bateu? Peça hoje mesmo o Brasileirinho Delivery e saboreie o melhor da comida típica brasileira no box. Você pode escolher entre estrogonofe de carne ou frango, arroz carreteiro, nhoque, baião de 2, feijoada, galinhada, salada premium e muito mais. São 27 opções de pratos para você saborear. E o preço? Temos opções a partir de R$ 10,99.
Peça agora mesmo pelo WhatsApp na Boa Vista, 982655917. Ou em Piedade, pelo 985426233. Brasileirinho Delivery na Boa Vista e em Piedade, comida típica brasileira no box. Sanatório Transamérica. E agora vamos falar... Matheus é muito feio. Vamos falar dos colchões Gazin, porque o seu descanso vale ouro. Rica de Castro. Verdade, meu amigo Mário. Quero falar pra você de uma super loja da Gazinha, Colchões Express, na Avenida Beberibe 826, no Arruda, na antiga padaria do Índio. É isso mesmo, cara. Você vai contar promoções, né? Lá na Colchões Express, revendedora exclusiva dos colchões Gazin. Tem cama box casal de molas ensacadas a partir de R$ 1.500 em 12 vezes sem juros. Também tem colchão D33 solteiro a partir de R$ 299. Você vai procurar lá os vendedores, a Daiane Anderson. Ou ligar aí, ó. 3426-6565, 3426-6565. Dê uma passadinha por lá pela Colchões Express e confira que você vai encontrar o colchão Gazin certo pra você. Colchões Express, na Avenida Beberibe 826, no Arruda, na antiga padaria do Índio. Colchões Gazin, o seu descanso vale ouro, Mário. Muito bem, agora vamos com as mensagens do sanatório. Pomba! Empurrando a pomba, mano. Eu tô fora, facebook.com/Transamérica Recife ou pelo WhatsApp 994449494. As primeiras mensagens, Silvio Gleison. Sana Pirados, me deem atenção, vocês são tão tops. Beijos, Gabriela Paz, Cardinó. Ela tá carente, Cardinó. Ô, Gabriela! Tem a cadê foto? a- Tem. Porque a de ontem que ganhou. É aquela do marido tricolor, lembra? Ah, o mulher do- o que não faz nada. Belo X. Não, é outra. Ah, é outra? É do tricolor, que não Deixa eu tava olhar vivo, pra essa ela, parte. deixa eu olhar pra O ela. tricolor que não faz nada. Tava reclamando dele. E aí, Ela tá cara? carente. Morena bonita, sorriso bonito, tudo de bom pra você, moça. Obrigado pela tua audiência. Desapareça. Existe isso. Mais uma, Silvio, por favor. Não é assim não, não é assim não. Rapaz, tem cada ouvinte aqui no bicana. programa, né, rapaz? A ganhadora de ontem, se ela não vier, a gente vai mandar buscar em casa. Tá preocupado você, né? Que ganhadora, hein, velho? Você que não é feio, cara, naquela foto dela ontem, a bichinha. É nada. Ela mesmo. Mulher bonita, pô. Cardinóia! Yeah. Meu amigo Ebson quer gozar a vida com você. Você topa? Ele acha sua voz sexy e fica tendo fantasias com você. Opa, peraí, não pode. Ele tem chance, Cleiton Januário, das praias cristalinas de Pau Amarelo, Cardinóia. Ah, um vagabundo desse vai procurar um serviço pra tu, rapaz. Vai catar garrafa PET reciclável aí, porra. Nojento, tem vontade de quebrar no pau, rapaz. Calma, você tá ficando meio vermelho, cara. Ah, vai pro inferno, rapaz. Vai procurar um homem que te queira. Me deixa em paz. Mais uma, Olá, Silvio. galera do Sananoiados, aqui é o Rafael Silva dos Alpes Suínos do Nobre. Cardioninha. Cardinoinha, aliás. Cardinoinha. Errado aqui. Cardinoinha. É verdade que aquele salgado... Não posso, vou falar marca aqui de salgado. Então liga o salgado. Ele fica insistindo nessa mensagem. Já mandou essa mensagem umas 30 vezes já. Pega o seguinte, pega o salgado e senta no salgado. não. o caralho. Pega, que coxinha não. Pega aquele lá, aquele que chama aqueles enrolados. Enroladinho, pega enroladinho. Salsicha. Pega... E fica vendo que se adapta em tudo, nojento. Existe isso, rapaz. Vai, Silvio, mais uma. Boa tarde, pessoal do Sananoiado. Aqui é o Marcelo da Terra Santa de Abreu e Lima. Ah, essa mensagem de novo não. Ele mandou a mesma mensagem ontem falando da estrada das sapatilhas. Que falta de criatividade, né, Lelê? Menino, A mesma mensagem, rapaz, de ontem, rapaz. eu não acredito não. Vai ler um livro, Tu é cara. doente, é? Hein? Tu tá bem? Existe. Tu tomou Coca-Cola com miso, foi, menino? Não pode, né? Se orienta, criatura. Soy fresca, O que você menino? tem a dizer? Olha, sim, deve ser uma pessoa totalmente, altamente 0%. Não é? Se liga, criatura. É... Mais uma, Silvio. Cardinóia. O que é, pô? Calma, cara. Boa tarde, melhores do rádio de Pernambuco. Você tá incluindo o Mário também nessa lista aqui dos melhores do rádio de Pernambuco? Ele não citou o nome. Ele tá doido, né? Ele não citou o nome. Tony de Jardim São Paulo, bairro mais tranquilo do Recife. Bem tranquilinho. Nunca. Jardim São Paulo é bronca, meu amigo. Cadê o Bero? Cadê o Bero? Existe isso. Mário,
Júnior vem pro seu. Tô fora. Ele dá um bom. Tô fora. Existe isso. Mário Fofolete, você é lindo. Do cão, Fofolete do cão. Tem uma música lá, Tem. Bananão Real. Como é o nome da banda que canta a música? Bananão Real. O nome da banda? É Bananão Real, pô. É, isso mesmo? É. É? Fofolete do cão. Ela é uma bicha descarada. Infiel, infeliz, desarrumada. Fofolete do cão. Eita, deve ter um bocado de fofolete do cão na cidade circulando com colene na cabeça. Ai, mulher, eu comprei pra mim Tem catinga de bicho. um perfume Urinice. Olha que coisa Existe linda. isso. Vai, Silvio. Mário, eu tenho uma irmã solteira pra você levar pro cinema especial. E o irmão Marcão bem do... Tô fora. Pro Cardinó. Fora. Rapaz, que absurdo, é baixaria aqui, não, Cara, de alto mandou um bocado nível. de sacanagem, rapaz. Tony lá de Jardim São Paulo, você tem alguma coisa a falar pro Tony, Cardinóia? Te arroba. Só isso? Só. Ele foi sucinto, ele foi muito rápido. Tá aqui no Facebook agora, Domingos Moreno. É ator pornô, é? É ator pornô, é o Domingos Moreno. Que é? Fala aí, Silvio. É pra Lele. Menino pra mim, Domingos Moreno. Boa tarde, Sana Bichas. Tô fora. Isso. Bichas com X, ele escreveu. É, baitola mesmo. Lele, vou mandar minha pomba pelos correios pra você. Domingos Moreno do Beach Resort em Gaibu. Gaibu, ele mora em Gaibu. Não sei. Não... Ó, fica aí, Domingos Moreno. Fica com a pomba aí mesmo. Porque... Fica pra você, né? Fica pra você. Faça bom uso. Joga ela pra cima e fica assim, ó. Eu quero! Engole. Existe isso. Meu amigo, tô fora. Vai. Ela vai bater asas. Vai fazer assim, ó. Ela vai bater asa assim, ó. Ai. Romero Cabrito! Eu pinto coisas da minha terra, da minha cidade. Eu vou pintar o Recife do Carnaval. Romero Cabrito, é verdade que Flávio Barra foi seu melhor aluno? Leivson Soares, da Tamarineira. Eu fiquei sabendo que o Flávio Barra estagiou no seu estúdio, é verdade isso? É verdade, ele pegou umas coisas, fez uns adesivos. Ele pinta as meninas super poderosas. Ele pinta meninas super poderosas, ele tá pintando pavão misterioso, ele pinta coisas da minha terra. Mas, rapaz, esse programa tá ruim. Existe uma coisa dessa. Mais uma. Mais uma. Cardinóia! Cacete. Calma. Eu fui pro Janga e tinha um cara de pau amarelo atrás de você, Cardinóia. Quem é esse? Ele não mandou o nome, não. É do planeta Plutônio, Não esse se aí. identificou ele aqui. Sai. Você gosta do Janga, Cardinóia? Vai cagar rodando, porra. Ai, procurar um jumento do Cariri pra tu se agarrar mais ele, rapaz. Eita, isso no mínimo deve ter sido. Isso deve ter queimado no carnaval passado e não sair louco atrás de saber quem foi. Vai procurar o negão do WhatsApp, rapaz. É o Gustavo Tabosa. O nome dele. É Mandou o Gustavo nome agora. Cebosa, tu é uma mulher Gustavo cebosa. Vai, pra macumba, Existe rapaz. uma coisa dessa. Daqui a pouco tem as loucuras do Tiriri aqui no Sanatório Transamérica, mas agora, Rick de Castro, vamos falar dos colchões Gazin, porque o seu descanso vale ouro. Verdade, meu amigo Mário. Atenção, você aí, ó, de Itamaracá, de Abreu e Lima, né? Você de Igaraçu, exatamente, você de Igaraçu, de Cruz de Rebouças, você tem que conhecer a Premium Colchões, na Avenida Barão de Vera Cruz, 1409, na antiga Pancopino, aí em Cruz de Rebouças, amigo, em Igaraçu. Você vai chegar lá, você vai procurar as consultoras do sono, a Sandra e a Bia, na Premium Colchões, vai dizer, Sandra, Bia, me dá uma orientação aqui, que colchão Gazinho eu devo comprar pra mim? Ela vai, com certeza, indicar o colchão Gazinho certo pra você. Dormir bem é uma questão de saúde, hein, cara? Você tem que se orientar, tá dormindo mal, tá acordando mal, teu dia não tá rendendo? Troca esse colchão aí fubento, agora troca por um colchão Gazinho. Dica que eu dou pra você, Premium Colchões, na Avenida Barão de Vera Cruz, 1409, da antiga Pancopina, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. Liga aí, ó, 3545-8460, 3545-8460 e compra o teu colchão Gazin nessa revendedora exclusiva, Premium Colchões, Colchões Gazin, seu descanso vale ouro. Muito bem, Henrique de Castro, agora Silvio Gleison, vamos falar da Zip Gráfica. Muito bem, existem várias gráficas por aí, mas uma se diferencia de todas, é a Zip Gráfica. Equipe motivada e experiente para atender os clientes, dando a solução ideal para o que você necessita. Canecas, camisas, criação de logomarca,
pastas e envelopes, tudo de primeira qualidade, sempre preservando o prazo determinado pelo cliente. Nosso papel é causar sempre a melhor impressão. Zip Gráfica, Rua Jacó Velozino, número 56, em Casa Forte. Ligue 3125-0275 ou acesse zipgrafica.com. Sanatório Transamérica. E daqui a pouco também tem mais mensagens no programa, porque agora chegando as loucuras dele, Tiriri! Foi mal. Mário Júnior, Silvio Gleison, eu tô triste. Tá eu tô triste. O que houve, Tiriri? Rapaz, para meu avô faleceu. Ô, Tiriri, que pena. Faleceu. Vai ser a primeira vez que eu vou virar o ano sem ele. Tava novo, 92 anos. Tava nascendo os dentes agora. Ele. Eu fui semana passada no enterro. Aí eu perguntei pra minha avó. Vó tem 89 anos. Vó, como foi que ele morreu? Como foi que ele embarcou? Aí a voinha disse que ele tinha morrido dando cheiro na carteira dela, mano, fazendo sexo. Ah, sim. Dando cheiro na carteira dela. Carteira bem murchinha, mas deu um cheiro. Aí eu me espantei, né? Porque eu não imaginava que eles faziam isso ainda, né? Pelo tempo, né? Aí ela falou pra mim: que nada, meu filho. A gente só fazia aos domingos e com muita calma, sempre no compasso das badaladas do sino da igreja. Era ding pra lá, dong pra cá. Ding pra lá, dong pra cá. E eu vou lá, ding tong, ding tong. Então, e mesmo assim ele morreu, vovó. É, rapaz, é que na hora passou um filho do ego do sorveteiro batendo assim. Aí o velho foi pro saco. Eu fico tão triste. Mas quando meu avô empolgado com o sino do sorveteiro, eu disse, não aguentou, meu Deus, ele morreu. Existe isso. Coitado do velho, Tiriri. Tá vendo? E virou a bala do zóio, mas morreu, né? Morreu feliz. Morreu feliz. Fazendo o que gosta, né? Fazendo o que gosta, né, Mário? E meu pai disse assim, papai não gozou a vida, olha como é que pode ter... 92 anos? Peraí, rapaz, esse curtiu. Tchau, Tiriri. Tchau pra vocês. É brincadeira. Ô, Silvio Gleison, vamos falar da Pizza Dona, que é pizza ao quadrado, amigo Silvio. Sexta-feira, ô Mário, sexta-feira é dia da pizza, meu Mário? Eu não entendo esses merchants. Nem eu. Eu fiquei assim, o Nem eu. Pai, perdoai. Muito bem. Quem falou que pizza tem que ser redonda? A Pizza Dona é a primeira pizza quadrada do Nordeste e também é a primeira a servir a opção de pizza sem glúten. A pizza quadrada é 25% maior que as outras e a Pizza Dona tem 10 fatias. Dá pra fazer até 4 sabores e tem promoção pra você. Tem pizza média ao quadrado. Você leva a pizza média e a segunda sai por apenas R$10. É isso mesmo. Anota aí o telefone então da Pizza Dona. 3031-5931. 3031-5931. Lembrando que a Pizza Dona também tem pizza sem glúten, Mário. Valeu então, agora meu caro Rick de Castro, vamos agora com mais novidades da Credimóveis Novo Lar. Vamos sim, meu amigo Mário, vamos sim, tem ofertas, o Natal da nossa gente é Credimóveis Novo Lar. Vamos aqui, gente, tem mais ofertas pra você. Tem aqui um roupeiro Barcelona Benfica, 4 portas e 2 gavetas, 259. Também tem o refrigerador Esmaltec, 276 litros, 12 de 119,90. Tem mais aqui, ó, gente, tem um Gelagua Esmaltec, esse aqui é de mesa, 12 de 39,90. Também tem uma TV LG 32 LED Smart. Essa aqui é maneira, hein? Com acesso à internet, maneira. Essa aqui, 32 polegadas, 12 de 144,90. Cara, você pode conferir mais no site credimóveisovular.com.br, passar em uma das lojas na cidade, ali tem na Concórdia, tem na Palma, né? Tem Credimóveis Ovular, em Olinda, tem Camaragibe, tem no Cabo, Prazeres, Cavaleiro, Jaboatão, Beberibe, Abreu e Lima, Caruaru, São Lourenço, Goiânia. Pô, tem uma Credimóveis Ovular perto de você, cara. Vai lá e compra o teu presente de Natal na Credimóveis Ovular, Mário. E na Credimóveis Novo Lar você não sai sem comprar.
Sanatório Transamérica. Dá pra dar mais Dá pra botar mais pomba. Dá. Mais mensagem. Qual pomba, né, Mário? Pomba, Mário. Bora, facebook.com/Transamérica Recife ou pelo WhatsApp 94449494. Vai lá. Candidato Jean Paulo. Olá. Existe isso. Boa tarde, Sana Noiados. Candidato Jean Paulo, o senhor deveria procurar um fonoaudiólogo, porque ninguém entende nada que o senhor fala. Pode ter sido esse o motivo do senhor não ter, aliás, do senhor ter perdido as eleições. Mirelle Santana, do Residencial Prime do Vasco da Gama, candidato. Que conversa é essa, Mirelle? As pessoas entendem que é o seguinte, eu sou um candidato que eu falo a linguagem do povo. Quer dizer, às vezes me atrapalha, até entendo. Mas assim, eu falo corretamente. Entendeu? Eu sei que o Recife está precisando e você precisa de mim também, sabe por quê? Porque eu sou o candidato que defende os ideais do pobre. Esse é o Recife que eu queria para todos vocês. O senhor tomou muito remédio para dor de cabeça durante a campanha, deputado? Ô, candidato? Tá com a cara meio inchada, muito dor de cabeça, né? Rivotril. Rivotril. Ah, sim. Boa tarde, Sananei, Mato Grosso. Candidato Jean Paulo. Olá. Ó, pessoal, é candidato Jean Paulo. Jean Paulo. Né? Só para esclarecer aqui. Claro Eu que sei, se você tivesse no poder, não aconteceria protesto, atraso de salário, ia ser um Recife para todos. Mande um abraço para Andervi, Chapuleta, o Diego Amarelinho lá na Avenida Norte, candidato. Com certeza vocês seriam da direção dos amarelinhos, entendeu? Tiraria Sérgio Milha, tiraria todo o povo da Sertel e vocês iriam estar à frente desse projeto grandioso, que é o projeto dos amarelinhos. Eu já tinha isso na cabeça, copiaram, mas tudo bem. Esse é o Recife que eu sonho para as pessoas. Copiaram? Copiaram, Como é velho. que copiou? Deputado Joaquim São Francisco. Na verdade, o Recife, ele tá precisando de mais inovações. Recife tá ficando atrás de grandes capitais, como Macaparana. Macaparana? Macaparana tem BRT em Macaparana é a Macaparana? metrópole. Tem BRT em Macaparana? Tem, rapaz. Tem. Tem, claro que tem. É verdade que tem um projeto para instalação do trem-bala também lá em Macaparana? Exatamente. Para unir Macaparana, Timbaúba e Aliança, é isso? Ligeiro, em menos de peido seco nós faríamos esse trajeto. O senhor tá sabendo que já foram diplomados, né? Os prefeitos eleitos e até o Geraldo, que foi reeleito, também foram diplomados Joãozinho ontem. Tenório lá em São Joaquim do Monte. Lá em Macaparana foi Maviael Cavalcante. Maviael, esse Sim. nome não me é estranho. Não me é estranho. Em Bezerros, Branquinho, reeleito. Branquinho. Prefeito, Branquinho. Foi Branquinho que ganhou? O Branquinho ganhou de novo. Severino Otávio, Branquinho, reeleito prefeito de Bezerros. Salgueiro foi Clebel. Cavalcante tá falando Eleito. toda a cidade de Pernambuco. Não, aí. não. Tá, pá. Vamos lá, Ciro, pra mais Boa metade. tarde, Sara, bailarinas bombadas. Não, aí é Isso Carlos Eduardo. Isso é um absurdo. Como é que Carlos Eduardo faz, por favor? Por favor. Como é que Carota. Por favor, mandem a programação do cinema especial no dia 1º de janeiro. ainda tá em Gustavo reforma ainda. Jardim Paulista. Tá em reforma, mas eu tenho certeza que vai vir filmes novos nessa temporada de férias pra você que tá folgando. O locutor não vai nem falar, nem... Ei! Estamos dando uma geral no Cinema Especial para que você, nas suas férias, vá curtir filmes com Arnaldo e suas negas, com Dr. Bacons, Newman, Scott. Estão fazendo uma recalchutagem para você assistir novos filmes com esse elenco que é pau de dar em doido. Estão fazendo uma recalchutagem lá no cinema, não é isso? Neles também. Eu fiquei sabendo que vai abrir seleção pro cinema especial, é verdade ou não? É verdade, porque Neidoca já tá buchuda de novo, hein? De novo? Haja licença maternidade, Caramba. meu amigo. Vai, Silvio. Cardinóia! O que é, rapaz? O que é? Boa tarde, Sana Malucos, parabéns pelo programa. Cardinóia, você anda muito estressado, precisa de um psiquiatra. Rodrigo, lá da Tamarineira. Olha, de Olha onde? quando ele fala. Desce daí, Rodrigo. Desce daí, dessa árvore, porra. Tamarineira. É o bairro bom, né? Ali é bom. O hospital, aquele ainda funciona, aquele hospital? Funciona. O Luiz Pernambucano funciona ainda? Eu acredito que funciona, né? Funciona, né? Ah, sim. Mais uma, por favor. Silvio Araújo, lá de São Lourenço da Mata, obrigado, malucos. Tirou foto aqui com a Norminha com os prêmios, viu, aqui na América. Coisa boa. Peguei antes do Tracajá, ele falou aqui na mensagem. Ele é de onde? São Lourenço da Mata, cidade da Copa. E entrou, foi. Então o positivo falhou. Tem que conversar com positivo, sabe? Positivo, não pode deixar o cara entrar assim, não, de São Lourenço, não. É cada loucura. A menina tá liberada, ainda ficar em casa. Mais uma, Mas tá Silvio. doidinho, a menina, ó. E ela tiver, ela corre. Existe isso.
Boa tarde, Sana Mauro Shampoo, Cardinóia. Ô, mas aquele macho é muito feio, né, meu? Show. E o doido sou eu aqui, né? É. Cardinóia manda uma saraivada de balas para os assaltantes dos bancos de Aí é ontem. brincadeira. Já que você entende e Notícia gosta de arma, nacional. você prefere cano curto ou cano longo? Thiago Souza, lá de Paulista. Vai procurar um macho, nojento. Rapaz, tu viu? Notícia nacional, rapaz, no Janga, rapaz, que é isso? Rapaz, não adianta, bro. A turma ali, ó. Os caras tudo de HK, de fuzil. Aí o cara vai com uma pistolinha, meu amigo. Olha aí. Só bala traçante, brother. Agora o índice de... Estouraram um carro forte aí no interior aí. Foi. O índice de assalto a bancos, a carros fortes, também a banco 24 horas não é fácil não. Muito grande E 2016. outra coisa, estão retirando muitos caixas 24 horas. Em outro lugar estão tirando. O Não, que vai querer? vai terminar a população sem ficar sem nada. Ficar sem o serviço. Vai ficar né? tudo no aplicativo aí, eu quero ver. Vai ser um show, viu, amigo? Vai, Silvio, mais uma. Boa tarde, Sanatobas, Cardinóia. É verdade que os policiais. É verdade que os policiais da. Não, aqui não rola. Peraí. De cada alma cebosa nesse programa, Peraí, viu, não cara? foi essa mensagem aqui. É verdade que os policiais da Rocan, quando entram em greve, deixam um barrote por trás do teu cantinho, Paulo de Beberibe. Eu tenho que sorrir de ti, arrebita o sobrecute. Ai, cagar rodando, rapaz. Vai fazer o seguinte: vai se agarrar, sabe com quem? Sabe com quem? Com o Roco. Quem é, velho? Rouco não. Rouco. Existe. Rouco sem condições. Eu tô fora. Rouco. Eu tô... O cara fica. Pera aí, rapaz. O fato cai, viu? O fato cai. Vai, meu amigo. Peraí. Rouco, que de bengala. Eu tô Não fora. rola não, rola Tô não. fora. Vamos falar da Confraria do Mar, que é melhor, Rick, por favor. Existe. A vida com você. Oi, gente. Ó, Você lembra do Rouco, Mário? Eu tô fora, peraí. Rapaz, o louco, eu assisti um filme com ele, que ele veio pra perto da televisão, assim como se fosse um foco da câmera. Rapaz, queimou o brilho da televisão. Imagina em 3D, aquele 3D. Tu é doido, cara. Igual um Matrix o cara fica. Existe isso. Ó, Confraria do Mar Bar e Restaurante. Você tem as melhores promoções e pratos deliciosos. Hoje é terça-feira, tem a terça maluca, cara. É cerveja no precinho especial. É o camarão no precinho especial também. E a cerveja, você tem que conferir. Aproveita hoje e vai fazer a tua confraternização, cara. Liga aí, ó. 3427-9432. 3427-9432. É o telefone do Confraria do Mar. Na hora do happy hour é com os amigos, na hora do almoço ou do jantar. A pedida certa é Confraria do Mar. Confraria do Mar, bar e restaurante, a pedida certa a qualquer hora, na rua Frederico 82, na Encruzilhada. Também tem música ao vivo, hein, a partir das 19 horas, tá bom? Mas aproveitar a terça maluca, cara. Hoje é terça maluca do Confraria do Mar, Mário. Muito bem, Henrique de Castro. Quem leva os prêmios de hoje? Silvio Gleison, por favor. Saindo pátio convites para os filmes Sing e Elise e camisa do Sanatório Transamérica Especial para o Gustavo Tabosa, lá de Pau Amarelo, final do fone 8353. Gustavo 8353, vizinho do Sidney, nosso operador que vai morar em Pau Amarelo daqui um dia. É verdade, é verdade. O Animal pode passar aqui a partir de amanhã, são 3 dias úteis, né? Rua Marquês do Paraná, 266 dos Pinheiros. Entra ou não? Não, vamos liberar, né? Porque Sidney tá entrando na rádio, né? Se tu não conseguir chegar, pega uma carona com o Sidney. Eu tô fora. É Rua Marquês do Paraná, 266 dos Pinheiros. Procura a Norminha e você vai receber os seus brindes, tá bom? Seu Silvio! Oi, Mário, oi. Vamos para a programação especial de Natal e de Ano Novo, seu Silvio. Olha, vai ter um especial com Chaves em Acapulco. Acapulco? Vai ser sensacional. De novo? De novo. E também o Natal na casa do seu Barriga. É isso, exatamente, vai ser ótimo. Vai ser na cadeira Nilda? Não. Vai ser barriga? O episódio do Chaves, que o pessoal da vila vai pra casa do seu Barriga. Ah, sim, entendeu? Agora é só final de ano, né? Não vai mexer na programação, não, né? Eu vou tirar. Vai tirar o quê? Não pode tirar nada. Não pode tirar nada, não. Tem que deixar a programação, porque não tem condições. Tem que jogar em Pernambuco em primeiro lugar, rapaz. Não tem condições, não tem condições. Quem tá fazendo lá o da tribuna agora, a tribuna show? Ainda é o menino lá? Eu não sei. Arthur Tigre. Arthur Tigre? Tá lá, voltou. Tá lá, tá fazendo. E César Monticlaro? Eu vou ligar para Edmar. Edmar, eu vou perguntar a você, eu sei que você está me ouvindo. Que porra é essa? A Transamérica apresentou